a esta santa celebração eucarística. Quinto domingo do tempo da Páscoa. Proclamamos como uma verdade que a palavra se fez carne e que na ceia do Senhor nós recebemos esta mesma palavra que se fez carne. Então, como se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que, ao nascer como homem, não só assumiu a natureza da nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza humana à natureza divina no sacramento em que nos dá a comunhão do seu corpo? Deste modo, todos somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne e nós estamos nele. E através dele, o que nós somos está em Deus. Do Tratado sobre a Trindade de Santo Hilário. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
do tempo da Páscoa, nós agradecemos a Deus que, pela graça de nosso batismo, nós fomos unidos a Cristo para receber dele a vida, para receber dele a seiva que nos permite produzir bom fruto, sobretudo o fruto do amor fraterno. Nós agradecemos a Deus por sua bondade, por sua misericórdia para conosco, e peçamos ao Senhor nosso Deus que, no que nos concerne, nós desejemos permanecer em Cristo, pois Ele permanece em nós, e como nós ouviremos, nós o sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações e que faz com que nós possamos experimentar a presença do Senhor ressuscitado no meio de nós. Supliquemos a Deus que nos conceda essa graça de, unidos a Cristo, nós, de fato, contribuirmos com a esperança do nosso mundo. Em silêncio e em paz, rezemos uns pelos outros. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então, Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
a grande assembleia. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a Ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para Ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que Ele permanece conosco, sabemo-lo, pelo Espírito que Ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o poda. E todo ramo que dá fruto, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Pelo anúncio deste santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo da Páscoa é um convite porque a fé e a resposta a ser dada a Deus é sempre livre. E Deus requer, como uma atitude fundamental do homem e da mulher de fé, a liberdade. Por isso, eu digo que é um convite. É um convite
a uma união profunda com o Senhor, com a finalidade de que, como cristãos, nós possamos produzir bom fruto. Esse é o convite que nos é feito neste 5º domingo do tempo comum. O texto do Evangelho que eu acabo de proclamar é uma alegoria. O que é uma alegoria? É um texto que nos permite, através de uma imagem da realidade do nosso cotidiano, ver nela a figura de Cristo e de sua igreja. Isso é uma alegoria. Por isso eu digo que se trata de uma alegoria, portanto, de uma reflexão do autor do Evangelho sobre a relação de Cristo com os seus discípulos, de Cristo com a sua igreja, de Cristo conosco e com cada um em particular. Para dizer desta relação, ele usa esse gênero que é a alegoria. A afirmação do versículo 1 do capítulo 15 que nós ouvimos parece nos apresentar a possibilidade de que haja uma videira falsa. Porque Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. No entanto, o Evangelho não nos diz explicitamente, como vocês puderam observar, não nos diz explicitamente do que propriamente se trata e o que seria essa videira falsa. Mas, no contexto do Evangelho, nós podemos supor que essa videira ou essa suposta videira falsa é uma videira incapaz de gerar a vida, incapaz de fazer viver. Uma videira falsa é incapaz de transmitir aos seus ramos a seiva que ele precisa para poder dar bom fruto. E aqui eu não estou, não é verdade, me outorgando a autoridade em cultivo de uvas. Só estou fazendo uma reflexão teológica, sem me preocupar com a realidade agrícola, estritamente falando, tá bom? Porque pode ser que alguém me fala e diz: mas quem planta uva? Eu não estou entrando nesse mérito, só estou fazendo uma reflexão teológica, tá bom? Então, preservado isso, ela é incapaz, uma videira falsa, podemos supor, ela é incapaz de fazer viver, de gerar a vida, de transmitir a seiva, que é o Espírito Santo, que dá vida à nossa vida mortal. Incapaz. Dito isso, na imagem própria desta alegoria da videira, Jesus é comparado ao tronco, ao qual os ramos, símbolo dos discípulos, estão ligados. Ligado à videira, ou ligados à videira, é que os ramos recebem a seiva, o nutriente que possibilita produzir bom fruto. Bom fruto, porque se vocês nas suas casas puderem, no dia de hoje, ir lá no capítulo 5
do profeta Isaías, que é uma belíssima parábola da videira, diz que Deus fez tudo por sua videira, quer dizer, tudo por seu povo. Criou um lagar, proteção, uma torre de guarda, tudo, esperando que ela produzisse bons frutos. Mas a decepção de Deus, o que ela produziu foram uvas azedas. Não é verdade? Então, se trata aqui não simplesmente de produzir fruto, mas se trata de produzir bom fruto. Somente a videira pode dar vida aos ramos. Somente Jesus pode dar vida aos discípulos que a Ele estão ligados e que nele produzem fruto. Daí o apelo de Jesus para que os discípulos permaneçam nele. O curioso que nesses 8 versículos que compõem o texto que nós ouvimos hoje, o verbo permanecer aparece 8 vezes, significando que esse é o tema central do Evangelho. Permanecer é viver em comunhão, é deixar com que Cristo habite pela graça do seu Espírito em nós e viver a nossa vida em Cristo. Esse é o apelo. Deixar que o Senhor viva em nós e viver a nossa existência de homens e mulheres de fé em Cristo, com o Espírito de Cristo. Permanecer em Cristo é aceitar, deixar-se habitar pelo Cristo ressuscitado através do seu Espírito. Permanecer em Cristo, que é o apelo central do Evangelho de hoje, é permitir que a palavra de Cristo viva em nós. Viva em nós. Ilumine a nossa vida e a vida de todas as pessoas que nós encontramos. Permanecer em Cristo é viver, como eu disse, a nossa existência enraizados nele, nutridos pela seiva do seu Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, a fecundidade de nossa vida como cristãos depende da nossa união com o Senhor. Para essa união, para o cultivo dessa comunhão, é fundamental a oração. É fundamental a escuta de Deus. A oração cristã é fundamentalmente escuta de Deus. Para o cultivo desta comunhão, desta união íntima com o Senhor, em que Ele vive em nós, e a nossa vida é vivida nele. Para essa união, a escuta da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, desempenha um papel fundamental igualmente. É através desse encontro pessoal, em que a palavra de Deus tem prioridade, não a nossa. Nesse encontro com o Senhor, é a palavra dele que tem prioridade. Por isso, no capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, naquele diálogo com Maria e Marta, irmãs de Lázaro, Jesus vai dizer que Maria, a irmã de Marta, escolheu a melhor parte. Qual é essa melhor parte? É escutar o Senhor. Essa é a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. A escuta, a meditação da palavra de Deus é fundamental
para que a nossa vida esteja cada vez mais unida à vida de Cristo. É através desse encontro, como eu digo, pessoal, em que a palavra de Deus tem prioridade, que o Senhor nos poda. Que o Senhor nos poda. Que o Senhor nos purifica. Que o Senhor nos fortalece para que nós possamos dar muitos frutos. É através desta relação que Ele nos poda. Ninguém tem o direito de dizer de fora qual é o meu mal, qual é o pecado que eu devo confessar, se é que devo. Quem me diz da minha situação e em que eu preciso ser purificado é Deus, através de sua palavra. Aí a minha vida tem chance de ser purificada. Aí tem chance, porque Deus, revelando o meu mal, Ele mesmo me concede a graça, a força e a luz necessária para mudar de fato de vida. Mas a pergunta agora é: qual é o fruto esperado do discípulo que permanece unido a Cristo? Qual é o fruto esperado da igreja, que é sacramento de Cristo nesse mundo? Embora esses 8 versículos que nós ouvimos hoje não nos diga explicitamente, nós podemos concluir por outros textos relacionados a esse, que o fruto esperado é o amor fraterno, que deve ir além das palavras para se concretizar em obras e em verdade. É o que nós ouvimos na primeira carta de São João: não amemos só com palavras, mas com gestos e com atitudes concretas. A fé em Cristo e o amor fraterno são realidades indissociáveis. Por isso, o amor em Cristo, o amor e a fé em Cristo, como realidades indissociáveis, é o fruto esperado de toda a igreja e de cada um de nós em particular. Um amor que precisa ser sempre construído. Uma fé que precisa sempre ser amadurecido, porque enquanto nós vivemos, a nossa fé não será suficientemente adulta. Sempre haverá algo a descobrir de Deus e de nós mesmos. O conhecimento de Deus não se esgota em nenhum estudo, em nenhuma pregação, não se esgota do que nós podemos chegar a conhecer de Deus. Nunca! Sempre há algo por aprender. O fruto esperado de toda a igreja, de cada um de nós, é a fé em Cristo. O apoio da nossa vida em Cristo e o amor fraterno. Por isso o Senhor diz: ou melhor, o autor da primeira carta de São João, que nós ouvimos, que é da mesma tradição do Evangelho de São João: este é o seu mandamento, isto é, o mandamento do Senhor, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. No Evangelho segundo São João, da mesma tradição literária, Jesus dirá: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todo o resto é relativo a esse mandamento fundamental e primeiro, que dá sentido a tudo mais. A fé em Cristo
exige como sua expressão máxima o amor fraterno, que por sua vez, esse amor fraterno se exprime no cuidado para com o outro, na solidariedade, na compaixão, na capacidade de perdoar e de abrir-se para o perdão. Santo Inácio de Loyola, por quem eu tenho uma enorme admiração, não sei porquê. Santo Inácio de Loyola diz, na última contemplação dos exercícios espirituais, denominada contemplação ad amorem, contemplação para alcançar o amor. Santo Inácio faz duas observações iniciais nessa contemplação. A primeira, diz Santo Inácio de Loyola, o amor se põe mais em gestos do que em palavras. Essa é a primeira observação. A segunda, que é extraordinária, como a primeira, o amor consiste na comunicação mútua, isto é, que aquele que ama dê e comunique ao amado o que tem e pode, e igualmente por sua vez, o amado ao que ama. O amor é comunicação do que se é, se tem e se pode. O Evangelho nos diz que o Filho unigênito de Deus, está profundamente unido ao Pai, por isso ele faz o que ele vê o Pai fazer. Diz o texto, o Filho por si mesmo não pode fazer nada. Tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Isso significa que o Filho imita o Pai. O que decorre para nós? Um outro convite, que imitemos Jesus, que o imitemos no seu amor pela humanidade. É isso que ele vê o Pai fazer. O Pai, Deus é amor. O que ele vê, o que ele contemplou, o que o Verbo eterno de Deus contemplou desde toda a eternidade, é o Pai amando o mundo e tudo o que ele contém. E de modo particular, o ser humano, que Deus fez à sua imagem e semelhança. A nossa participação na ação de Jesus é a realização do amor. Por isso ele diz, no versículo que nós não lemos, que é o versículo 9, posterior, portanto, ao término do nosso texto, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Trata-se também de aceitar que se é amado pelo Senhor e viver o fruto, ou viver do fruto e da exigência desse amor primeiro. Se o amor humano, meus irmãos e minhas irmãs, é portador de fecundidade, e é, como o amor dá alegria, não é verdade? Muda a vida, né? Muda a vida. Dá sentido a tudo. Se o amor humano é portador de fecundidade, quanto mais o amor de Deus, quanto mais o amor divino é portador dessa fecundidade, capaz de nos fazer viver. Ele produz boas obras, obras que iluminam e dão sentido a toda a existência humana. Vocês já me ouviram falar aqui, mas eu acho que é oportuno. O primeiro na vida cristã não é fazer nada.
Nós estamos acostumados sempre a fazer. O que eu tenho que fazer? O primeiro na vida cristã não é fazer nada. O primeiro na vida cristã é uma atitude. Qual é a atitude? Aceitar que se é amado por Deus. Esse é o primeiro na vida cristã. Tudo decorre desta aceitação. Tudo emana desta experiência única, singular, fecunda, que dá colorido, que dá sentido, que dá ânimo, que dá alegria, que dá gosto à nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo de Jesus, e para os primeiros discípulos, e certamente para os primeiros ouvintes desta parábola da videira, palavra da graça, que é o Evangelho como um todo, a uva, juntamente com o pão, que era o alimento de base da época, é o que dá gosto, o que dá prazer, o que dá alegria na vida, ainda mais sob a forma de vinho. Basta nós nos lembrarmos das bodas de Caná, do capítulo 2 do Evangelho segundo São João, em que a mãe de Jesus vai chegar para Jesus e dizer: eles não têm mais vinho. Quer dizer, acabou a alegria, meu filho. É isso, né? Trocando em miúdos. Não tem mais esperança. Parece que a festa acabou, se não tem mais. Basta dizer isso. Para produzir fruto, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso se deixar podar pela palavra de Deus para produzir ainda mais fruto. Produzir fruto, bom fruto, é oferecer algo de saboroso, algo que se partilha, porque todo verdadeiro bem é partilhado. Produzir fruto é procurar o bem-estar interior, não só meu. Produzir fruto é procurar o bem-estar comum a todas as pessoas, sem excluir quem quer que seja. E todas as pessoas se tornam convivas, meu conviva, na aventura e na luta de viver. Porque viver é lutar. Viver é lutar. Convivas, mulheres e homens que vivem de um mesmo alimento e de uma mesma bebida. Esse evangelho de hoje, espero que seja assim para vocês. Esse evangelho de hoje nos permite pensar, nos permite esperar, nos permite desejar que nossa vida seja portadora de algo saboroso e nutritivo, não somente para nós mesmos, mas para os outros, com o qual, como eu acabo de dizer, nós partilhamos a aventura da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a nós de entrarmos ou de encontrarmos, as atitudes, a acolhida, a escuta, as palavras, não muitas palavras, pelo amor de Deus, poucas, a nós de encontrarmos atitudes, a acolhida, a escuta, as palavras, os gestos que poderiam ser recebidos pelos outros como um fruto saboroso, como expressão do amor fraterno. Convenhamos, como o nosso mundo está precisando de tudo isso, mas o nosso mundo
está precisando do nosso testemunho de cristãos. O nosso mundo está precisando, e essa é a nossa contribuição, o nosso mundo está precisando de nossa presença de cristãos autênticos, não de farsários ou falsários. Cristãos autênticos, que não vivam da aparência, mas homens e mulheres em quem Cristo habita, homens e mulheres enraizados em Cristo. Disso está precisando o nosso mundo nesses tempos tão desafiadores que são os nossos. Como o nosso mundo precisa do nosso testemunho de cristãos autênticos. Mas não nos esqueçamos que para nós, nada disso, nada do que eu sugeri até agora, é possível sem o enraizamento da vida em Cristo. Permanecei em mim, diz o Senhor, como eu permaneço em vós. Que o Cristo permanece em nós, nós o sabemos, nós o sentimos, pela graça do Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos disse hoje no Evangelho: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, sabendo que Ele nunca nos engana, nem nos decepciona. Cantemos cheios de esperança.
Senhor nosso Deus, que nos conheceis profundamente e cuidais de nós com um amor incomparável, fazei-nos permanecer unidos a Cristo e produzir muito fruto em seu nome. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz.
Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque no vosso cuidado para conosco nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, peregrina e presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na esperança e no amor, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e com todos os que, pelo batismo, chamastes a servir vosso povo. Senhor, lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que, em razão de sua fé, morreram na esperança da ressurreição, de modo especial de Maria das Dores, mas de tantas vítimas da Covid, que já tem ultrapassado a casa das 400.000 vítimas. Rezemos por todos, por suas famílias. E lembremos-nos também daqueles que, não partilhando a nossa fé, partiram desta vida e certamente são acolhidos pelo Senhor na luz da face do Deus único e verdadeiro. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos,
com Santo Inácio, São José de Anchieta e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima e sustenta a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como vocês sabem, a paz é dom do Cristo ressuscitado. A paz que nos é dada pela graça do Cristo que habita em nós. É a paz que unifica o coração, mesmo em meio ao sofrimento e às adversidades. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo.
Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus por quem nos é dada a vida. É Ele que tira o pecado do mundo. De quem creis em minha palavra, mas dizei minha palavra. A comunhão no corpo e no sangue do Cristo alimente e faça crescer em nós esta vida eterna.
Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova aliança a nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Hoje, depois da missa, se ainda alguém desejar, nós vamos vender o resto que tem no café, tá bom? Porque já nos primeiros dias da semana o café já não haverá mais, nós já não teremos o café, até a próxima data que nós poderemos retomar essa uma atividade semelhante, como eu lhes expliquei no domingo passado. Hoje, o centro da cidade teve um apagão. E Deus é tão bom que as luzes do altar apagaram e vieram em socorro da minha defesa, porque isso significa que houve outro pico de energia no centro da cidade, que parou o metrô, os semáforos e assim por diante. Por isso, a nossa missa não foi transmitida, não pôde ser transmitida, porque caiu todo o nosso sistema de internet, que precisa do provedor para restabelecer, e não aqui dentro, mas fora. E isso o provedor, não é? Nós entramos em contato, não é? E eles nos disseram que até o horário da missa, não sei quanto, eles não conseguiriam restabelecer, porque uma queda de energia dessa tem danos inclusive para os equipamentos. Essa é a razão. Em todo caso, o nosso pessoal gravou a missa, tá certo? Então, não foi culpa minha, tá bom? Nem negligência de minha parte, não foi. Uma coisa que nós não temos como, na verdade, nós não temos como fazer, né? Essas luzes aqui que apagaram, elas vão levar um tempo para acender quando a energia voltar ao normal, não é? Então essa é a questão, tá bom? Então eu gostaria que vocês aqui, os que estão em casa e vão ver a missa gravada, que compreendam isso, por favor, que foi isso que aconteceu, não é? Portanto, não é um problema interno, é um problema da cidade, que paralisou inclusive o metrô, não é? Segundo os meus funcionários aqui do pátio do colégio relataram. Outra coisa é uma boa notícia. Esta semana nos reunimos, o Felipe e eu, para ver o que mais a gente poderia oferecer à comunidade. Então, fez-se uma lista, né, Felipe, de sugestões. Então, tem duas que nós vamos pôr em prática imediatamente, tá bom? Imediatamente, vocês aguardem os avisos, tá bom? Porque tudo depende um pouquinho, não é? Muitas coisas eu posso fazer, mas de uma energia que eu preciso ter daqui a uns dias, tá bom? Mas de imediato, nós vamos, todos os sábados, ao meio-dia, nós vamos rezar para o tempo pascal Regina Coeli, que será transmitido, não é? Para que vocês possam rezar nas suas casas, tá bom? Não é? Que é a oração, no tempo que não é o pascal, do Ângelus. Por que no sábado nós vamos realizar? Porque o sábado a igreja sempre faz memória de Nossa Senhora. E nesse dia e nesse tempo agora, nós vamos rezar sobretudo o Ângelus, o Regina Coeli, para o tempo pascal, para que nós possamos vencer a pandemia. Certo? Naquilo que depende de nós. A segunda questão é que nós também decidimos que, a partir do dia 12, é isso, Felipe, se está certo na minha memória, nós também vamos transmitir às 17 horas. Mas se você estiver no trabalho e não pode, poderá ver em qualquer horário no canal do YouTube a oração das vésperas, para que a gente possa rezar.
Então, isso de imediato. As outras coisas, eu vou esperar um pouquinho para a segunda quinzena de maio, não é? Um fôlego para poder lhes oferecer todo o resto que nós combinamos, tá bom? Mas já a oração da Regina Celli, uma oração breve, todo sábado, ao meio-dia, da sua casa, você reza, que nós vamos transmitir. Ficará gravado também. Mas o ideal é que para o Regina Celli, nós estejamos juntos, quanto possível, ao meio-dia. E nas quartas-feiras, a partir do dia 12, as vésperas, a oração das vésperas, que nós vamos celebrar nessa igreja, e vocês vão rezar as vésperas na sua casa, tá certo? Nos acompanhando aqui. Com isso a gente vai sendo alimentado. Para as vésperas, não podendo estar, por causa do horário, do trabalho, junto, você vai poder acompanhar depois, tá bom? Acessando o mesmo canal que a gente, olha o que eu disse, tá vendo? Precisamos dessa luz no final, né? Entendeu? Então, a gente vai rezando junto, quanto mais, e também as vésperas todas que nós vamos rezar serão oferecidas pelo fim da pandemia. Só a nossa oração basta para acabar a pandemia? Não. Né? O que nós precisamos, desculpe, vocês que estão aqui, vocês que me ouvirão da sua casa, nós precisamos do juízo dos nossos governantes, do altruísmo deles, que nós não temos encontrado. Não temos encontrado pessoas que cuidem da nossa nação. Não temos encontrado. Mercenários, no sentido do Evangelho, não cuidam das ovelhas, fogem de sua responsabilidade, fogem de sua responsabilidade, do cuidado, da atenção, do direito e da justiça. Mas o que nos compete, rezar e cuidarmos uns dos outros, nós vamos fazer. E rezar também para que tenham juízo os nossos governantes, compromisso, que eles não são autônomos, são servidores do povo. São servidores do povo. Vivem de todos os impostos que nós pagamos. Sorvem esses impostos. Eu não sou de fazer esses discursos aqui. Eu não tenho outro jeito. Tá certo? Nossa sociedade precisa sair da letargia. E nós precisamos, no que nos é próprio, no que é de nossa competência, nós vamos fazer cuidado e rezar. E rezar. Nós todos acreditamos que a oração é capaz de transformar a nossa vida, e é. E nós vamos insistir nisso, tá bom? Repetir e rezar insistentemente. Para isso, eu peço que nós estejamos muito unidos, muito juntos, e que nós continuemos a rezar também por todos os profissionais de saúde, para que não se cansem, como nós também nos cansamos. Não se cansem. Não se cansem de cuidar. Não se cansem de cuidar. E não tratem, não é, a pandemia como algo que está aí mesmo. Não, não se cansem. Vamos lutar. Viver é lutar. Viver é lutar. Não com qualquer armas. Com as armas, no nosso caso, que a nossa fé nos dá. Com a oração, nosso testemunho, tudo isso. Essa é a nossa arma, essa é a nossa armadura. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar
e vos dê a sua paz. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Uma boa tarde de domingo a todos, na luz, na alegria, na esperança, na força do Cristo ressuscitado. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe.